benção que podemos estar aqui. E queremos, antes de tudo, lembrar que domingo que vem é nosso aniversário. Amém. Então, domingo que vem, vamos ter o pastor Lourenço, né? Ele vai estar conosco aqui, vindo de Formaios. E, juntamente com ele, temos convidado outros pastores, outros irmãos, e convidado amigos e pessoas. Então, quero pedir que você reforce, né? Não deixe a pessoa se esquecer. Talvez você já mandou o convite, já falou alguma coisa. Nessa semana, fique atrás para que possamos ver pessoas vindo e ouvindo a palavra e, com certeza, recebendo Jesus como Salvador nesse domingo que vem. Dia 22, aniversário da igreja. E se você está desejoso de trazer alguma coisa, um bolo, um salgado, então fale com a irmã Braulio, vamos coordenar e vamos assim fazer o nosso melhor para aqui no domingo que vem termos um momento de celebração, de realmente de quebrantamento e que Deus fale conosco. Amém, queridos? Amém. Ontem eu e a minha esposa estivemos ali em Hallandale Beach e estivemos fazendo o casamento de um casal e que brasileiros, né? Brasileiros ali. E ao estarmos na festa, sentado com alguns, encontramos e pegamos números e o povo não sabia que nós existíamos, nem de que havia Igreja Betânia, nem que... não conheciam de nada, né? Então estivemos falando até com uma senhora que está com câncer, Andressa. Então ela pede oração, ela diz, não, eu creio que Deus já me curou, né? Então ela pediu e nós vamos ter ela em nossos corações, em nossas orações, para que Deus faça. Ela está fazendo quimo. Ela tem um processo bem agravado, mas ainda com 2 sessões. E nós convidamos e dissemos a eles, venham no aniversário da igreja, né? Dia 22, vocês têm que estar tudo lá. Então vamos orar para que esses momentos as pessoas também sintam de que a igreja está perto deles e eles possam vir também ao nosso meio. Amém? Amém. Então seja o teu professor, seja o teu dentista, o teu médico, o teu colega, o teu vizinho, diz a palavra, né? Manda trazer todos, mancos e aleijados, não importa, venham em nome do Senhor Jesus. Assim como convidamos para o almoço dessa tarde, né? Muita gente diz que vinha, então vamos reiterar. Você que estará ali e você vê uma pessoa que não vem ao culto, então não fica ali em cima, não simplesmente ame e diga, olha, domingo que vem, esteja conosco, é aniversário da igreja. Aleluia. Vamos assim também usar desse momento ali no almoço de confraternização da família para ser um momento de nós trazermos pessoas para Cristo Jesus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos, vamos assim. Eu não sei se nós já podemos ouvir o coral, eu creio que ainda não. Estamos à espera. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, queridos, vamos pôr de pé mais uma vez para lermos a palavra oficial nesta oportunidade e vamos assim ler a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Vamos pôr de pé, vamos. E eu vou pedir em alguns momentos a nossa irmã Nalva para ela vir orar e temos necessidades, temos a família da nossa irmã Mariana, que está necessitada das nossas orações. O seu irmão faleceu ali no Equador e creio que todos já sabem, né? Creio que todos já, de certa maneira, deram os seus pêsames. Obrigado. Assim de que vamos continuar orando por ela, vamos orar por essa senhora Andressa, vamos orar pelas necessidades como igreja. Mateus capítulo 5, queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Nesse texto muito conhecido das bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, no verso 1 até o verso 12. Quem já encontrou? Mateus 5, verso 1 até o verso 12. Depois dessa leitura, nossa irmã Nalva estará orando e posteriormente já o coral estará, as irmãs estarão vindo para cantar. Muito bem. A palavra do Senhor diz: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Palavra do Senhor. Vamos orar. Se você tem uma necessidade, levante a sua mão e vamos assim orar na presença do Senhor. Irmã Nalva, vem aqui. E vamos pedir a graça, vamos pedir o favor, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre nossas necessidades e daqueles que nós conhecemos. Em nome de Jesus. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos, irmão. Soberano Pai. Aleluia, Jesus, te bendizemos, Senhor meu Deus. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu, Jesus querido, eu venho te agradecer, meu Deus. Graças te dou pela tua mão estendida. Graças te dou pelas nossas vidas, ó Pai da glória, pelo poder da tua palavra. Sim, Jesus querido, no teu nome. Sim, meu Pai soberano, oramos nesta manhã, Jesus querido, soberano Pai, pelo poder do teu nome. Oh Deus da glória, oramos, Jesus querido, eu te louvo, meu Deus, eu te adoro, soberano Pai, pelo poder da tua palavra, Jesus querido, guarda a tua igreja, coloca a tua mão de graça, Trabalha, Senhor, coloca a tua mão de conhece, Senhor, a necessidade de cada um, Senhor, de nós, eu te clamo nesta manhã, Pai, soberano, eu te peço, venha abençoar, Senhor amado, venha trabalhar, venha restaurar, Senhor, aquele Senhor que não puder seja com ele, Senhor, conhece, Senhor, Deus, aleluia, faz um milagre, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, aleluia, Pai Santo, Senhor, querido, Pai, pelo poder da tua palavra. Oh, Jesus querido, Pai querido, coloca a tua mão de graça, coloca a tua mão sobre a tua vida, na tua serva, Jesus. Pai soberano, derrama da tua graça, do teu poder, do teu Santo Espírito nesta manhã. Oh, Jesus querido, no teu nome. Eu te clamo, Jesus querido, ajuda a tua igreja, meu Pai, nos guarda, Jesus querido. Venha, oh Pai soberano, sobre a vida do nosso pastor. Pai querido, pelo poder do teu nome. Oh, Jesus querido, estenda a tua mão sobre o teu servo, Pai soberano, pelo poder do teu sangue derramado na cruz. Eu te clamo nesta manhã, Jesus, te louvamos, te adoramos, oh Deus, te glorificamos, oh Jesus querido. Vem nos dar um culto abençoado nesta manhã, vem nos encher da tua graça, nos enche do teu Santo Espírito, pelo poder do teu nome. Sim, meu Pai soberano, no nome santo do Senhor amado. Pai querido, pelo poder da tua palavra, sim, Jesus querido. Derrama, meu Pai querido, do seu poder nesta manhã. Nos enche do Espírito Santo, sim, Jesus querido. Usa a tua serva, meu Pai, que vai levar a tua palavra. Jesus, no nome santo do Senhor amado. Pai soberano, tu és o Todo-Poderoso. Aleluia. Oh, Jesus querido, nos ajuda, meu Pai. Nos cobre com teu sangue precioso. Pai soberano. Aleluia. Chegou alguém aqui doente, meu Pai querido. Coloca a tua mão. Coloca a tua mão no poder. Pai.
Oh, Deus, ajuda no teu nome, Jesus querido, ajuda, meu Senhor. Manifesta no teu poder, na tua graça, no teu Santo Espírito, no nome santo do Senhor. Sim, Jesus querido, com a igreja, com a Deus, mais precioso, Deus. Sim, ó Pai soberano, eu te glorifico, meu Senhor. Perdoa, meu Senhor, nosso pecado, nossa iniquidade, ó Pai. Jesus, do teu sangue, obrigado, meu Senhor. Sim, Jesus querido, guarda o povo, Jesus querido, pelo poder do teu glória, Senhor, batiza com o Espírito Santo, Senhor, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Em nome do Senhor, amado, eu te peço. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos, vamos ficar ainda de pé, né? Antes que os irmãos sentem, eu já peço para ficarmos de pé. E nós vamos cantar esse corinho que diz: a terra vai um dia contemplar, aleluia. E diz assim: aquele que um dia virá. Quantos estamos esperando a vinda do Senhor? Amém. Amém? Se nós não estivéssemos aqui esperando a vinda do Senhor, nós não estaríamos fazendo aqui nada, né? Glória ao nome da nossa esperança, e sabemos que o Senhor vai voltar buscar a sua igreja e estaremos com Ele para a eternidade. Nós vamos cantar esse corinho uma vez, e na segunda vez, então, a gente faz o que faz sempre de praxe, sair do seu lugar e cumprimentar uns aos outros. Mas vamos cantar uma vez primeiro, amém? A terra vai um dia contemplar, com as palmas, aquele que um dia virá com autoridade, julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Uma nova terra sincera e a paz nunca se virará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para quê? Para me levar. Oh, aleluia, Ele voltará. Oh, aleluia, para me levar. Vamos cantar então mais uma vez e vamos sair do nosso lugar e cumprimentar uns aos outros. Amém? Com um sorriso, com alegria, porque o Senhor está aqui. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade. Oh, aleluia.
Se cumprimentar, só estou olhando daqui, né? Tão gostoso estarmos juntos na presença do Senhor. Os irmãos podem se assentar e nós vamos então louvar o Senhor com o hino das nossas queridas irmãs. Aleluia. Senhor.
salva de palmas ao Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus, a gente pode se assentar. Obrigada, queridas irmãs. Nós vamos então continuar louvando ao nome do Senhor Jesus. A Mônica pode ficar, a Cris também, para que possamos louvar ao Senhor. Amém? É assim, irmãos. Ser criança é assim mesmo, amém? Aleluia. Estão louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor aí. Aleluia. Glória. Vamos colocar de pé? Vamos? Depois a gente vai sentar bastante, né? Quando o pastor Gil estiver pregando. Cante conosco, amém? Todo poderoso és tu, Jeová, El Shaddai. Só em ti eu sempre confiarei. Cada dia te exaltarei, Jeová, El Shaddai. Por teu poder e tua grandeza,
Senhor, porque Tu é aquele que nos dá força, Senhor, para continuar. Esta caminhada, Senhor, que às vezes é tão árdua, mas, Senhor, como bom é saber que Tu estás conosco. Nós não estamos sozinhos, Senhor. Aleluia. Recebe a nossa adoração nesta manhã, Deus. Que esses louvores, Senhor, possam chegar, Senhor, às Tuas narinas, Senhor. Como, Senhor amado, um incenso, Senhor, suave, Senhor. Que, Senhor, nós possamos estar com o coração grato, Senhor, na Tua presença. Senhor, que todo problema, dificuldade possa desaparecer agora, Senhor. Que possamos esquecer e possamos colocar toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, tudo que há em nós, Senhor, possa louvar o Teu nome. Aleluia. Porque a glória da segunda casa. Vamos também levantar as nossas ofertas enquanto cantamos este hino maravilhoso. Irmão Jean vai recolher as nossas ofertas. Será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Eu sei que já posso sorrir. É o meu tempo de cantar. O meu Deus me restaurou. Vale a pena confiar. Não ficará sem resposta. Tudo que eu clamar, meu choro virou alimento pro meu milagre brotar. Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor, diz o Senhor. Eu sei, aleluia, eu sei que já posso sorrir. É o meu tempo de cantar. O meu Deus me restaurou. Vale a pena confiar. Não ficará sem resposta.
aceitar? Aleluia. Pastor Júlio, então, vai estar trazendo a palavra, abençoando os nossos corações. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Queremos voltar nesta manhã ao texto que nós temos estudado aos domingos, de 1 João capítulo 3. E você vai abrir sua Bíblia e, como que em recapitulação, temos 2 domingos atrás falado sobre o tema do amor, o tema da caridade, nas suas diferentes linguagens, e até mesmo um livro que talvez você já tenha lido, um livro cristão, que é As 5 Linguagens do Amor, assim, falando sobre a questão dos relacionamentos, porque no fim do dia, amor tem a ver com relacionamento. E 1 João capítulo 3, verso 1, começamos a ler 2 semanas atrás o texto: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Se você nunca adotou uma criança, você não entende esse texto. Você não entende. Se você só tem os seus próprios filhos, é normal eles terem o seu nome. Mas uma das grandes alegrias é uma criança que perdeu pai, perdeu mãe, que não tem familiares, e alguém lhe abraça, e alguém lhe recebe, e alguém lhe diz, não apenas, você vai comer da minha comida, você vai dormir na minha casa, mas acima de tudo, você diz a esta criança, você vai ter o meu nome. Isso é muito profundo. É muito profundo. Não é apenas a questão de, olha, vive aqui, eu tenho um quartinho aqui, então dorme aqui. Não é isso. Tem a ver com herança. Um certo dia em Austrália, onde eu fui pastor, tínhamos lá um irmão que perdeu a esposa e casou de novo. E ao casar de novo, ele já tinha seus filhos, que já tinham mais ou menos uns 25 anos, outro talvez 27, por aí, nessa faixa etária de filhos que já tinham casado e já estavam começando, o irmão já estava começando a ter netos. Na realidade, ele já tinha 2 netos, eu creio que já tinha uns 5 anos mais ou menos quando lá cheguei. E esse irmão casou de novo e teve um filho. E todo mundo ficou assim, meu Deus, esse homem já, depois da idade, né? Como diz o outro, depois, né? Já não era para ter filho, mas a esposa era muito mais nova, né? Não sei quantos anos, talvez uns 20 anos mais nova. E todo mundo olhou para ele e disse, irmão casando com uma pessoa nova, ele disse, eu não quero enterrar a outra, eu quero que ela me enterre. A primeira eu já enterrei ela, então eu vou casar com a mais nova para ela me enterrar. Ainda está vivo. E ainda está lá, está vivo. Com 2. E agora está com 2, grandes. E a questão, e eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque a questão, nas conversas dos filhos que vinham se aconselhar comigo, porque o pai casou, e eu dizia, mas qual é o problema do pai ter casado de novo? A sua mãe faleceu, passa o termo, deixa o velho viver. Ainda tinha vida, ainda tinha muito para viajar, e foi ao Brasil, voltou umas 3 vezes quando eu estava lá na Austrália. Mas a questão que os filhos, e principalmente a filha, vinha, era o seguinte, mas esse filho dessa aí vai ter a nossa herança também?
E o problema não era de que eu tinha, melhor, o filho e a filha tivessem 25, 27. O problema é essa criança que está aí, que nasceu agora, vai usufruir dos nossos bens. Vamos ter de repartir com ela. E era filho. O adotado não tem sangue, não tem filiação, não tem nada. Senão o amor do pai e da mãe que diz a essa criança, você agora vai ser o nosso. Aleluia. A Bíblia diz, vede quão grande amor nos deu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Herança. E hoje mesmo de que não tendo nada a ver com os céus, temos herança nos céus e uma casa reservada para nós por causa do amor de Deus. E nisto, ele nos dizia agora no verso 2 que somos filhos de Deus. Não somos filhos das trevas, não somos mais filhos do diabo, não somos mais ligados e vinculados por cordão umbilical ao trono daquilo que nos ligava ao mundo, mas agora estamos ligados aos céus. Somos nova criatura, e por quê? Não porque tenhamos feito alguma coisa, mas por causa do grande amor de Deus derramado em nossos corações. Nada senão o amor de Deus. E diz o texto de que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, Ele nos convoca, conforme nós fizemos no domingo passado, que nós amemos aos nossos irmãos. E domingo passado fomos então ao verso 10 ao 12 que diz, nisto são manifestos os filhos de Deus. Falamos sobre a manifestação do amor de Deus dentro da casa do Senhor e até fora também. A manifestação dos filhos, que diz de que qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, então não é de Deus. E se você diz ser filho de Deus e tem uma herança no céu e está em direção à eternidade, você precisa de manifestar o amor de Deus junto aos teus irmãos. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, diz o verso 11. Que nos amemos uns aos outros. Amém. Mesmo quando não dá, mesmo quando está difícil, mesmo quando a cara feia está ali, a Bíblia nos apela a amar uns aos outros. E ele diz aí, não como Caim. Caim amava? Amava. Amava. Ele abraçava seu irmão. Ele brincava com seu irmão. Passa o termo, jogava bola com seu irmão. Amava. Mas a Bíblia diz, não ame como Caim, que era do mal e matou seu irmão. É como diz o adágio brasileiro, né? É amigo da onça. Por que causa matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão justas. Mas nós queremos ir agora e finalizar essa tríade aí no verso 16. Vamos ao verso 16 agora, porque queremos trazer esse elemento do amor de Deus, não apenas o amor ágape, não apenas o amor fileu, não apenas o contexto do amor familiar, mas em todo este, agora, envolver-nos no verso 16 que diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Difícil, não, irmãos? Vamos mais uma vez. Conhecemos, a palavra que está aí é caridade, mas a palavra é a mesma, amor. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Que grande amor, estando Ele sendo crucificado, dizia Ele, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Ele nos apelava, dizendo aos seus discípulos, de que não amamos diferente dos fariseus, se amarmos apenas os que nos amam. Todo dia eu chego lá em casa e tem alguém que quer um beijo meu. E se eu não dou um beijo meu, ela fica atrás de mim. É verdade. Cadê meu cheiro? Aí fica as duas brigando pelo cheiro, pelo beijo.
É fácil nós amarmos aqueles que nos amam. É fácil encorajar aqueles que nos encorajam. É fácil nós darmos a vida e nos metermos na frente da bala por causa daqueles que nos amam. Mas Jesus diz, vocês vão ser diferentes ao amarem os vossos inimigos. Aí Pedro olhou para Jesus e disse, aí o negócio ficou difícil. Porque a minha espada e a minha navalha te consolam. Não é a minha vara e o meu cajado, é a minha espada e a minha navalha. Era para briga, era brigão. Mas Jesus interpela aí dizendo, mas se não, então nós não vamos ser diferentes. Porque isso os saduceus já fazem. Isso os libertinos já fazem. Brigar e ir para a política e estar na pancada, os democratas e os republicanos já fazem. Estarem no fala-fala, no diz, olha isso, os do PT e os bolsonaristas já fazem no Brasil. Nós somos chamados a amarmos a todos, mesmo quando eles nos apontem o dedo e falem mal de nós. Poderemos fazer isso? Temos que dizer, Senhor, dá-nos da tua graça e dá-nos das tuas misericórdias. Mas nós gostaríamos de usar esse texto do verso que nós acabamos de ler, o verso 16, que ele deu a sua vida por nós, olhando o contexto de Jesus e a igreja como a noiva de Cristo. E é por isso que eu gostaria de vos chamar a atenção. Vamos a Efésios capítulo 4, vamos? Porque ontem, dia 14, foi Valentine's Day. E Valentine's Day, na realidade, não é uma festa cristã, mas não é uma festa pagã. Valentino, durante o século dos Hébridos, o século II, nesse caso, 206, de Cláudios II, Cláudios Cotnicus, Cláudios II dizia o seguinte, o imperador ele dizia, bom soldado é o soldado solteiro. E eu até acredito nisso. Visto que o meu filho não quer lutar porque ele quer casar. O Joshua todo santo dia, ele me chama para falar dos planos que ele tem. Eu disse, rapaz, você é soldado, rapaz. Você não pode estar pensando nisso, não. Cláudios II dizia isso. Nós não podemos ter soldados, noivos e casados. Porque os homens só estão pensando em voltar para casa. Não querem ir para a batalha, não querem fazer, porque estão pensando em ir para casa. E o meu filho, no outro dia, ele estava aconselhando, por acaso, ele almoçou ontem com o João. Eles dois comeram juntos. Eu disse para ele, vocês foram Valentine Hamburgo, né? Estava comendo uma pizza lá, conversando muito. E ele dizia, o Joshua dizia, mas eu já tenho 25, pai. Ele disse, tu tá velho, hein, rapaz? Essa meninada de 18 anos, esse cara é da tiro, não tá nem aí. Cláudios II dizia isso. Os nossos soldados serão privados de casar para serem bons soldados. Não vão pensar em mulher, só vão pensar na batalha. Nisso, houve um frade, que naquela altura, na realidade, o nome não era frade, mas era mais tipo... Também não era chamado de pastor, porque naquela altura não era pastor, mas era um líder religioso, no melhor dos sentidos. Valentino, ele cria que os jovens precisavam casar. E ele começou em Roma a fazer casamentos secretos desses rapazes que estavam no exército. Isso é história, não é fábula, é história. E por causa desses casamentos secretos que ele fazia, ele foi preso e depois foi morto. Segue, então, o paganismo romano, que durante aquela época, então, misturou a questão
dos deuses da procriação, e depois veio, mais tarde, a questão de juntar aquilo que seria a veneração a Valentino, sendo o Deus, perdão, sendo o santo do amor, onde ficou conhecido, então, como o dia de São Valentino, Valentine's Day. É daí que vem. E claro, de que o modernismo, como sempre, juntamente com todo o capitalismo, então começou a se fazer dinheiro em cima disso. E é por isso de que as mulheres andam atrás dos maridos para lhe comprar um anel de joias e um colar de pérolas, né? E os maridos têm de sangrar, né? Mas a Bíblia fala o seguinte, acerca do amor que deve estar derramado em nossos corações quando falamos dos casais, da família, não apenas dos que namoram, dos que noivam, dos que casam. Efésios 4 diz o seguinte, na realidade, ele começa no 3 falando sobre toda a questão da profundidade da oração e da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. E no 4 ele começa a abordar o tema da diferenciação entre a vida daquele que está em Cristo e da vida daquele que está no mundo, lembrando de que agora nós que estamos em Cristo, o nosso casamento não pode ser, a nossa vida de casal não pode ser igual como era antigamente. E o capítulo 4 todo, até o verso 17, depois o capítulo 5, até o verso 33, ele vai e muda um pouco a temática, mas volta ao mesmo ambiente, dizendo de que o amor de Deus que está derramado na família, entre os casais, entre pai e filho, tem de ser diferente. Ou seja, a família cristã tem de ser diferente da família que não tem Cristo Jesus. E nós acreditamos nisso nessa manhã, não? E às vezes estamos tão acostumados nisso de que pensamos de que não há diferença, mas há muita diferença. E se nós tivermos esse contexto em mente, nós leremos o capítulo 4 de maneira diferente. Porque ele começa a dizer, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que não andeis como que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E andar aí tem a ver com comportamento. E comportamento tem a ver com boa conduta. Tem a ver com ensinar o menino no caminho que deve andar, para que quando ele for mais idoso, ele não se afaste do caráter, da boa moral, daquilo que nós tenhamos ensinado. Porque enquanto você ensina o teu filho em casa, existe uma multidão de outros que estão ensinando de outra maneira lá fora. Ele ouve mais aos professores que não têm Cristo na escola do que você em sua casa. Mesmo que você tenha uma chibata, ele tem muitos que lhe estão falando. E não apenas aos professores, mas toda uma gama de amigos que estão constantemente mandando mensagens. Há uma gama de canais, não apenas de televisão, mas de internet, de informação de acordo com o preceito do mundo, a ponto tal de que normalmente pais deparam-se com uma situação de que quando a criança começa a ter seus 10, 11, 12 anos, a criança começa a pensar e a criança começa a desafiar, dizendo, eu na realidade não acredito no Deus que você acredita. E que triste é quando pais têm de orar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, porque os meus filhos estão dizendo, eu não creio mais em Deus. Estava visitando um casal e o casal disse, pastor, ore por nós, porque a nossa filha diz, eu não creio em Papai Noel, eu não creio em Easter Bunny e eu não creio em Deus. Pondo tudo na mesma linha de ficção. O que fazer com esses? O que fazer com a minha casa? Vamos parar de amar? Alguém diria, dá uma surra, manda embora, porque... Não. Jesus não faz isso. Ele diz aí, rogo-vos, pois,
como preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele continua dizendo, um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus, Pai de todos, qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, ele está pondo aí, ele está preparando o terreno para que nós possamos entender qual é a nossa base, a nossa fé, que é diferente do mundo. E vai até o verso 17, vocês poderão ler em casa, não vou ler isso tudo por causa do tempo, mas lá no verso 17 ele começa a dizer o seguinte, olha só. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Duas coisas aí. Primeiro, gentios tinha a ver com a diferenciação de fé e não de raça. Judeus era fé e era raça, mas gentios era aquele que não tinha fé, não tinha palavra e não era judeus. Mas agora ele falava à igreja que poderia ter pessoas de judeus e dos gentios, e nós somos igreja. Gentios, portanto, têm a ver com aqueles que não tinham a fé, aqueles que não estavam em Cristo e aqueles que não tinham nenhuma linhagem judaica. Gentios. E ele clama à igreja, ele clama a nós, dizendo de que nós não devemos andar como gentios. Como é que os gentios andam? Se você assistiu o Super Bowl alguns dias atrás, Super Bowl é um evento quase que cultural nos Estados Unidos. Futebol americano é muito mais rico em dinheiro e muito mais forte do que Copa no Brasil. Muito mais forte. Culturalmente. E Super Bowl, eles têm um evento onde quem quiser pôr evento e propaganda nas meias horas e nas quartas de horas e nos minutos, que de vez em quando eles jogam anúncios, né? Aquele anúncio é caríssimo, é em milhões por um minuto. Por quê? Porque a gama de pessoas que se alcança, não apenas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, é altíssimo. E no meio, ou seja, no intervalo, quando os jogadores estão descansando, o halftime, normalmente eles têm uma produção gigantesca. Na época que Michael Jackson era vivo, Michael Jackson cantou, e vários outros cantores e muita gente. Nesse último agora puseram um rapaz, porto-riquenho, e não quero falar agora da questão da política, mas a questão que você vê o mundo trazendo aquilo que é de promiscuidade e as pessoas com seus filhos na frente da televisão, olhando e vendo aquilo como se fosse normal. Vamos sair daí e vamos para a Globo. Because it hits a bit more home. Quantas vezes nós olhamos novelas e vemos televisão e estamos com os filhos à mesa ou ao sofá e as coisas que se passam ali, você olha e parece até que está normal. Quando o mundo está trazendo todo um comportamento doentio para dentro da nossa casa. A falta de amém me preocupa aqui. Hollywood não precisa nem se dizer, porque nós já sabemos de qual é salteado de que dali é um verdadeiro ninho de demônios. Eles já comprovaram isso, eles já falaram disso. Não é segredo nenhum. A maior parte daqueles atores tem contratos literalmente com Satanás. E fazem filmes e músicas, e nós assistimos aquilo, e os nossos filhos... E parece que é normal. Parece que está tudo bem. E no outro dia eu fiquei escandalizado quando passaram, não sei se vocês ouviram disso,
Até no Rio de Janeiro, agora, quando começaram o carnaval, puseram um pastor para orar ali pelo carnaval, e o camarada dizendo que era pastor da Assembleia de Deus, ele disse, nós temos que processar esse homem, porque ele não representa a Assembleia de Deus. Dizendo de que perdoem aos evangélicos quando diz que isso daqui é demônio. E do outro lado, você vai para o podcast, você vê os macumbeiros dizendo, ali nós temos medo, porque ao som daqueles batuques, os demônios saem, e nós que somos macumbeiros, nós temos medo daquilo. E traz-se isso para adentro da família como se fosse normal. E nós deixamos a nossa casa ser cheia de elementos que diz a Bíblia, Paulo dizendo aí, não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu sentido. No Brasil, nessa época de fevereiro, o Brasil torna-se conhecido como turismo sexual, onde americanos vão para o Rio de Janeiro só para uma razão, e não é para ver beija-flor desfilar. Os europeus, os franceses, os alemães vão para o Brasil, porque isso é chamado de turismo sexual. E o Brasil sabe disso. Os políticos sabem disso. A Bíblia diz, não andemos mais como andam eles, na vaidade do seu sentido. Entende aí o que significa, então, vaidade do sentido? A maneira decadente, a maneira podre, a maneira peculiarmente demoníaca de andar. E Paulo falava a uma cultura onde os efésios, o homossexualismo era normalizado. Se vocês não sabiam, os soldados gregos, a maior parte deles, dizia-se de que Alexandre o Grande também, eram puramente homossexuais, ao ponto de que aqueles homens não conseguiam casar por causa da homossexualidade. Em Roma, era normal o homem ter a sua casa, ter o seu lar, a sua esposa, os seus filhos, e na parte de trás tinha as suas mulheres. A promiscuidade era uma coisa que era tido como normal, e Paulo chega a esta comunidade de cristãos que vivem no meio daquele lixo moral, e ele dizia, nós não podemos viver de acordo com esta vaidade dos sentidos, onde o prazer é tudo que é importante. E ele aconselha dizendo o seguinte, vamos ler aí, conhecendo aí o verso 18, entenebrecidos no entendimento, ou seja, o seu pensamento é trevas, separados da vida de Deus, ou seja, não fales a eles de Deus, nem de igreja, porque eles não querem. É incrível quando você chega perto, num funeral, num casamento, em algum lugar, e você diz que é pastor, o pessoal já começa a dar um passo para trás. Porque estão separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O nosso trabalho nunca será fácil, queridos. O trabalho da pregação do Evangelho nunca será água com açúcar. O trabalho da pregação de Cristo Jesus nunca será aceito facilmente. Porque os seus corações, o que é que diz aí? Estão endurecidos. Verso 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. E se hoje você fica escandalizado com Epstein Files, ouviram falar? Epstein, o grande pedófilo do século, que nas suas festas, nas suas ilhas, levava príncipe, presidentes e homens que hoje estão escondidos. Na Inglaterra, votaram 349 contra 111, que não se pode abrir casos de pedofilia contra os políticos. Imagina a podridão que não existe lá dentro. E se hoje que temos direitos humanos,
se hoje que temos a proteção da criança, se hoje que temos limitações para proteger a família, nós vemos essas aberrações, imagine no tempo de então. Como as crianças eram tidas, como as mulheres eram tidas, como o abuso reinava. E Paulo diz aqui, suas mentes, a mente desse povo, está apodrecida. Tendo perdido os sentimentos, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Olha o verso 20 para eu e para você, queridos. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Mas nós não aprendemos assim. E é por isso que nós não podemos normalizar. É por isso de que você tem de ser chato, sim, como pai, desligando a televisão e dizendo isso aqui, não entra aqui em casa. Você tem de ser chato e dizer, não, nós não vamos assistir isso, nós não vamos pôr isso aqui. E graças a Deus de que neste último Super Bowl houve uma segunda, como é que se chama? Uma segunda, oh meu Deus, a palavra me faltou agora. Evento, aonde o pessoal do Life Point, então, eles puseram uma programação sadia, algo mais familiar. E a mídia está agora dizendo de que muitos dos americanos desligaram o Super Bowl para irem ver aquilo porque não queriam a podridão de um lado, mas queriam valores familiares. Para dizer, queridos irmãos, de que nós não precisamos dobrar os nossos joelhos diante do altar da homossexualidade, nós não precisamos dobrar os nossos joelhos diante do altar da promiscuidade, do altar da corrupção, do altar do adultério, do altar do divórcio, mas nós podemos ainda dizer, eu e a minha casa serviremos a Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos estar como os outros gentios que estão entenebrecidos no seu entendimento e com seus corações endurecidos. O amor de Deus ainda vale a pena lutar em nossos corações. Amém. Coisa triste quando, alguns anos atrás, eu aconselhei, talvez, eu dei apenas umas palavras, na realidade não foi um conselho, mas em uma dessas minhas viagens a Angola, um rapaz que eu conhecia, o conheci em Pretória. E estando lá em Luanda, ele me chama, ele diz, pastor, ore por mim, ore pela minha esposa, porque o nosso casamento não está indo bem. E começou assim, eu me encontrei com ele, e no fim da conversa, para resumir o assunto, ele dizia, porque é normal, pastor, os casais já sabem que ele vai ter uma mulher de lado. E ele já sabe que ela vai ter um outro parceiro de lado. E ambos chegam em casa e têm sua vida, amém, amém, beijinho, beijinho, e continua a vida. Mas eu não quero isso, pastor. Eu aprendi de que é uma mulher e é um homem, e eu não quero viver. E eu disse, amém, querido. Então você vai ter que lutar e você vai ter que ser forte e firme para ir contra esta onda. Porque é normal, ou seja, as pessoas vivem como se nada fosse problema. Em uma das reuniões que eu estava interpretando muitos anos atrás, falava-se sobre a questão das... como é que eu poderia chamar isso num português mais leve? Não é garota de programa, não é isso. Mas as moças que os pais já não estão com elas, são deixadas de lado. E elas, para sobreviverem, então são dadas a fazer alguns serviços. Uma acompanhante. Onde os homens mais velhos, e estamos falando de 50, 60 anos, então têm as suas menininhas na cidade. Aonde o que ele dá é o quê? Um iPhone, dá o quê? Dá uma bolsa Gucci. E você fica escandalizado, meu Deus, isso. Mas aí você está interpretando na cabine, eles falando sobre isso,
E aí você vê as senhoras, as de 50, 60 anos, dizendo, mas nós temos direito a isso também. Você diz, meu Deus, está tudo perdido aqui. Estamos lutando contra o casamento precoce, estamos lutando contra a praga do VIH, estamos lutando contra tudo que é mal na família e a destruição da sociedade, e esses que deveriam estar protegendo e lutando pelos novos estão dizendo, mas então nós temos direito também? Seus corações endurecidos e as suas mentes cauterizadas pelo pecado. A Bíblia continua a dizer aí, olha só. Verso 20, mas vós não aprendeste assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fossem ensinados como está a verdade em Jesus. Olha o contexto. O contexto é da família. O contexto é da santidade no lar, vis-à-vis a promiscuidade na mente. Porque toda promiscuidade não começa na mão, começa na mente. Quem pode dizer amém? E se vai para a mente é porque entrou no olho e entrou no ouvido. Quem pode dizer amém? Você só crê naquilo que você ouve. Você só crê naquilo que lhe é dito. Você só recebe como importante, como valor, naquilo que você se alimenta. Enquanto ao trato passado, olha o verso 22. Que trato passado? As maneiras, o que você foi ensinado, de que bater na mulher está bem, de que trair o marido é normal, de que deixar os filhos à mercê para ter a vida da gandaia, não há problema porque todo mundo faz. A Bíblia diz aqui, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, Aleluia. que se corrompe pelas concupiscências do engano. E o que é que nós temos que fazer agora? Lê juntamente comigo, querido irmão, verso 23. Vamos lá, verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Nós temos que estar renovados. Não podemos permitir que o que o mundo diz é normal. Que o que o mundo ensina está bem. Ao contrário, nós temos que dizer, eu sou uma nova criatura e eu e a minha família estamos em novidade de vida. Aleluia. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixar, ele começa a dizer aqui, deixa mentira, deixa isso, deixa aquilo, e não deixe o lugar ao diabo. E ele fala muita coisa boa aí, mas agora ele dá alguns conselhos para a família cristã. E ele começa a dizer agora no capítulo 5, vamos entrar no capítulo 5, no verso 3, mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós. Prostituição, a palavra prostituição, tem a ver com porneia, que significa qualquer pecado sexual, seja ele em adultério, pedofilia, bestialidade e todo outro tipo de coisa feia que acontece no mundo. Ele diz à igreja, isso nem se deve mencionar no vosso meio. Mas ele dizia, isso por quê? Porque havia na igreja. Você pensa de que as igrejas é lugar onde só tem santinho de auréola? Nos grandes corais e nas grandes bandas, os homossexuais lá estão. As lésbicas lá estão. Até que Cristo seja gerado nas pessoas. Aleluia. E que Cristo repreenda todo o espírito do mundo, que as pessoas não se deixam libertar, mas vão chegando e vão trabalhando e vão ficando por ali, e graças a Deus que vão vindo, porque ao virem vão ouvindo a palavra, mas é trabalho do culto, é trabalho da voz que prega, dizer de que o erro é erro, e de que há necessidade de santificação. Aleluia. Para ver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É verdade. Vamos jogar no inferno aqueles que não são igual a nós? De maneira nenhuma. Jesus nunca fez isso. Ao contrário, ele andava e sentava-se ao lado de quem, irmãos? Dos santos. Amém? Não. Era assim? Quando Jesus sentava, só tinha santo ao lado dele. Os anjos, aquela pureza. Por isso que ele era chamado de bebarrão. Sabe por quê?
que chamavam Jesus de bebarrão? Por que chamavam ele de comilão? Por que chamavam esse daí? Não é nada, olha, está sentado com as prostitutas. Se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele sabia. Ele sabia, mas sentava-se. Porque ele era a luz do mundo, dos quais os povos necessitam. E nós, o nosso trabalho não é dar chute e mandar para fora, é mesmo de que o meu sobrinho seja gay, mesmo de que o meu sobrinho esteja na situação, eu tenho de abraçá-lo, eu tenho de amá-lo e tenho de dizer para ele, Jesus te ama e eu ainda vou te ver na igreja. Glória a Deus. Não é chutar, não é mandar para lá pro... Não, irmão. É saber de que aqui na nossa casa, o que nós ensinamos foi isso. Se você escolhe outra coisa, você já sabe de que o teu caminho é lá. Mas eu vou continuar a te amar. Eu vou continuar a orar por você. Eu vou continuar a te convidar para ir para a igreja. Quem pode dizer amém? Amém. Não é dar bofetada, porque se você não ensinou até hoje, bofetada não vai fazer nada. Só vai trazer ira e... Mas a oração de uma mãe faz muito em seus efeitos. Aleluia. E é por isso de que ele começa a dizer aí essas coisas. Que mais? Verso 4. Torpezas, parvoíces, chocarrices, não convém. Mas antes, possamos falar em ações de graças. E ele continua dizendo, falando sobre exatamente isso. De que nós não deveríamos ser companheiros das trevas, porque agora somos homens e mulheres da luz, e que deveríamos remir o tempo, porque os tempos são maus, e ele fala sobre tudo isso. Lá no verso 22, ele agora volta para a casa, ele volta para o lar, ele volta para o homem, para a mulher, o marido e a esposa, ele volta para os filhos, e ele começa a dizer aí, olha que mensagem linda, bíblica, para nós, no fim de semana, onde celebramos o amor na família. Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos. A falta de amém aqui me preocupa. Eu vou repetir de novo aqui. Que palavra bonita para nós pregarmos no dia que nós estamos celebrando o amor na família. Vós, mulheres, sujeitáveis a vossos maridos. Amém. Amém. As pessoas pensam de que sujeitar significa... Olha para mim agora. As pessoas pensam de que sujeitar significa... pisar em cima. Não é isso, a palavra sujeitar não é isso. Porque Jesus não pisa em cima de ninguém. Eu nunca vi, a única coisa que Jesus pisou em cima foi na cabeça da serpente. Mas Jesus não pisa na igreja. Qual foi a última vez que Jesus pisou em você? Qual foi a última vez que Jesus te deu um chute? Qual foi a última vez que Jesus te deu uma bofetada? Qual foi a última vez que Jesus te deu um soco no olho? Nunca. Então, a palavra de Deus manda que nós possamos tratar um ao outro em casa, assim como Cristo trata a igreja. Com paciência. Porque quando a comida não está pronta, tem que ter paciência. E quando ela não pode cozinhar, cozinha você. Amém. É verdade. Estou falando aos homens aqui. A falta do amém dos homens está um negócio incrível, né? Porque alguns machistas pensam de que o homem não cozinha, que não lava, que não... Né? Isso era uma época lá de antigamente, quando o homem pensava que era maior e melhor do que a mulher, né? Não é bíblico. A Bíblia não fala de que a mulher é menos do que o homem. Ao contrário, fala que ela é igual. Porque saiu da onde, irmãos? Não saiu do pé. Nem saiu da cabeça. Saiu da costela. Está ao lado. Ela é coadjutora. Ou seja, aonde eu não consigo, ela está de olho aberto. Glória a Deus. Quando eu não sei o que dizer, ela fala por mim. Mas ela, como coroa na minha cabeça, só brilha se eu mexer a cabeça. Entenderam ou não? A minha esposa é minha coroa. Coroa linda. Coroa assim. Onde eu vou, minha esposa não. Mas a coroa só brilha se eu disser não ou sim.
Por isso de que a Bíblia, mulheres, sujeitai-vos, ou seja, entendam o vosso lugar, porque de tanto você meter a boca e dizer, meter o pé, aí vai começar a ter contrito. Sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. É uma parte importante aí. Porque a mulher no casamento não é escrava, não é mordoma, nem é, como é que se diz, como é que aquela pessoa que serve no restaurante, garçonete. Conhecemos um rapaz, eu não vou dizer o nome dele porque alguns ainda se lembram dele, mas ele fez parte dessa igreja aqui no primeiro ano da igreja. E eu me lembro de que ele chegou, eu estava lá perto dele, perto do meu pai, ele disse, pastor, falando com meu pai, né? Ore por mim porque eu tenho de casar, eu quero casar. Hoje ele está casado, tem filhos, tem até netos. Eu quero casar, meu pai, mas amém, mano. Ele disse, porque eu estou cansado de lavar roupa. Porque eu estou cansado de cozinhar. Porque eu estou cansado de engomar. Aí meu pai disse para ele, então você precisa de um empregado doméstico. Como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Amém. Aí a pergunta seria, se a igreja se comportasse como você se comporta para o seu marido, a igreja estaria bem? Faça a pergunta de novo. Se a igreja se comportasse para Jesus da maneira que você se comporta para o seu marido, a igreja estaria bem? Porque tem que ser ao contrário. Se a igreja é chamada a se submeter a Cristo, se a igreja é chamada para depender de Cristo, se a igreja é chamada para louvar a Cristo, se a igreja é chamada para esperar em Cristo, então a Bíblia diz que as mulheres, junto aos seus esposos, têm de se comportar como a igreja se comporta para com Cristo. Porque agora, o outro lado da moeda vem aí. Não é somente para a mulher que a Bíblia prega, mas para o homem também. E diz aí, 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Glória a Deus. A pior coisa que a minha esposa pode dizer para mim é quando estamos deitados, e eu naquele sono, sabe aquele sono? Como é que a Bíblia diz? O sono do justo. E não há trombeta que desperte. Que você põe a cabeça no travesseiro. E você vai, olha irmão, você vai embora. Aí ela, Júlia, me pega uma garrafa d'água. Oi. Eu penso uma vez, eu penso duas vezes. Aí a pior coisa que ela pode me dizer, você com o meu marido não vai pegar uma garrafa. Aí olha o Júlio se levantando da cama. Aquele sono levantando assim, oh meu Deus do céu. Porque se Jesus deu a sua vida pela igreja, eu não vou fazer isso pela minha esposa? Aí é que está a questão. Para ser inteligente, o que é que eu faço? É de que antes de vir eu já trago essa garrafa toda. Aí eu não tenho que levantar de novo. Ela pede biscoito, pede isso, pede aquilo, eu já trago uma bandeja cheia, antes de vir para a cama, está tudo aí, os remédios estão tudo aí, as águas estão tudo aí. Pronto. A insulina. Vamos medir a diabetes, está bem? Ok, está pronto? Por quê? Porque quando eu vou, irmão, quando eu começo a dormir, Esquece. eu não quero que me acorde. Eu só acordo 3 da manhã para trabalhar, porque eu acordo. O relógio toca, eu estou de pé. Paulo diz, nós temos que dar a nossa vida pelas nossas mulheres, como Jesus deu a vida
pela sua igreja. Já pensou nisso, Benjamin? Pensa 2 vezes antes de casar. O homem trabalha, soa, se lasca todo. Por quê? Não é porque ele quer fazer dinheiro, é porque ele quer o bem da sua esposa e dos seus filhos. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. Amém. A Bíblia continua dizendo aqui o seguinte. Ele faz isso para a santificar, estou no verso 26, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, prepará-la. Entenda isso, preparar a ela. O que é que Jesus está fazendo com a igreja? Está capacitando ela, purificando ela, dando a ela tudo o que é necessário. E muitas vezes, os homens, eles não querem investir na sua esposa, pensando de que a sua esposa é que tem que se virar. Mas o marido precisa investir nela. Se a sua esposa precisa de um curso, precisa de fazer alguma coisa, o marido tem que fazer isso. Você vai pegar um copo d'água daqui? Para mim? Ah, tá. Eu sempre disse aos jovens lá de Pretória, invistam nas suas futuras esposas. Não sabe cozinhar? Põe ela num curso de culinária, para ficar dizendo que a comida da mãe é melhor. Agora você está casado, então é a comida da tua mulher. Se não gosta, come cru. Mas não pode ir na casa de mamãe para comer. Vá se resolver com a sua mulher. Então invista nela. Ele diz aqui, devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, aí ele lembra o texto lá de Gênesis. Deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão 2 numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E aí, irmãos, ele termina falando o seguinte: cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Quem pode dizer amém por essa palavra? Aleluia. Nesse mês, e nesses 3 domingos que temos falado sobre o amor, lembramos-nos, queridos irmãos, de que precisamos investir em nosso lar. Amém. Se há necessidades, oração. Se há necessidades, jejum. Se há algo que precisa de melhorar, conselho. Se há algo que precisa ser quebrado, vamos lá lutar. Porque eu e a minha casa serviremos a Jeová. Agora, se você quer uma mulher perfeita, fique na fila. Adão até hoje está esperando uma mulher perfeita. Se você quer um homem perfeito, fique na fila. Porque, olha, Eva até hoje está esperando o homem perfeito. Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Mas o amor é exatamente isso. É saber que somos imperfeitos, mas escolhemos amar-nos uns aos outros todos os dias. Quem pode dizer amém? Vamos pôr de pé, queridos irmãos, nesta oportunidade, porque ainda temos uma apresentação, eu creio que das criancinhas, não é assim? E queremos dar a... Opa!